Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate na Veia. E hoje o assunto é sensacional, porque vamos falar sobre um dos principais, um dos mais lindos, mais amados, mais disputados clássicos desse futebol brasileiro, o derby. Aí vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, que vão se enfrentar pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 19h15 desta quinta-feira, dia 10. Aí a gente vai ter aí o primeiro jogo após a decisão do Paulistão, um jogo assim que foi totalmente emocionante. Teve pênalti sendo marcado quase no final do confronto, mas daí já teve Palmeiras vencendo e levou a melhor, conquistando seu 23º título da competição. Mas a gente vai falar aí como os times chegam, porque tem polêmica no Corinthians, Thiago Nunes não tá bem, mas daí tem momentos também que Luxemburgo, técnico do Palmeiras, também está sendo criticado. E aí a gente quer saber como que as equipes chegam. Vale lembrar que o jogo aí vai marcar um dos primeiros confrontos do Corinthians na Neoquímica Arena aí, que teve seus naming rights finalmente vendidos. Então a gente vai falar sobre tudo, como chegam as equipes, e óbvio, no final você confere os palpites dos nossos comentaristas. Então cola com a gente, aproveitando, se inscreve no nosso canal, não perde tempo. Além do derby, a gente fala sobre todos os outros confrontos desse Brasileirão. Depois a gente conta como que foram as partidas. Então cola com a gente, já ativa o sininho, já dá o like, já comenta aqui quanto que você acha que vai ser o confronto, quem que vai levar melhor. E vale lembrar aí que a situação tá bem complicada. Ele tá na tabela, o Corinthians tá em 11º, o Palmeiras tá ali na zona de classificação para pré-Libertadores, tá em 6º lugar. Mas a gente tá na 9ª rodada, né? Nada tá definido. Então, boa noite, primeiramente. Bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você está vendo. Vamos lá falar sobre um dos vídeos mais especiais que vamos ter aqui no nosso Debate na Veia. Eu sou Lauren Berger e estou aqui com o Gilvan Rodrigues, o Caio César e a Valéria Contado. Boa noite para vocês. Vamos começar com, óbvio, falando dos mandantes da partida. Vou começar com o Caio. Eu queria que tu me falasse mais sobre a tua visão, como vão chegar as equipes, como que chega o Corinthians, né? Tu acha que a gente está debatendo há muito tempo já sobre a falta de elenco para o Thiago Nunes conseguir mostrar seus melhores resultados. E óbvio, depois a gente fala mais sobre os técnicos, mas eu queria que tu contasse mais sobre como o elenco deve chegar para a partida, quem são os destaques positivos, destaques negativos. Então vai daí e conta pra gente como que o Corinthians vai chegar. Bom, boa noite, Laura, boa noite a todos do Debate na Veia. O Corinthians chegando naquela irregularidade e com uma certa desconfiança, né? Não vem tendo bons resultados, alguns jogos sofridos, inclusive, como a vitória contra o Goiás lá no Serra Dourada. Bom, o elenco, podemos dizer que tem mais destaques negativos do que positivos. A equipe voltou bem, inclusive venceu o clássico contra o Palmeiras por 1-0 na volta do futebol, que deu aquela sobrevida, a equipe estava segura, porém depois do Paulista ali começou uma certa irregularidade. Jogadores como Danilo Avelar, que estava vindo jogando bem junto ao Gil, só que agora ele começou a ter muitas falhas. O Sid Clay daquele lado, o Carlos Augusto, por incrível que pareça, está fazendo muita falta ali daquele lado. O Piton também entrou na última partida, não conseguiu ter o mesmo desempenho de antigamente. O Ramiro, ele voltou bem, era um escape daquele lado direito, não tem sido mais o mesmo. Então, se for para colocar um destaque positivo, eu colocaria o Otero. O Otero, ele chegou agora do Atlético Mineiro, os 2 jogos que ele teve uma boa participação, inclusive teve um gol no último jogo, porém foi anulado, e ele vem apresentando um bom futebol. Me estranhou muito o Thiago Nunes ainda não ter começado com ele como titular, já esperava no último jogo. E fica aquela pergunta, né? O Thiago Nunes, principalmente em clássico, ele gosta muito de colocar o Ramiro daquele lado direito, para proteger ali as pontas. Eu não sei se ele vai começar com o Otero. Eu começaria, pelo desempenho que ele vem tendo. Porém, eu acho muito difícil. As pontas os jogadores do Corinthians pelas pontas vem devendo muito, todos que vêm tentando. O Leonatel às vezes aparenta bem, depois começa a cair, assim como o Matheus Vital. E o Mosquito também, o Gustavo Silva. Então fica aquela dúvida no elenco. Como é que o Thiago Nunes vai escalar? Se ele vai manter o time ou não? E o Corinthians, se pudesse resumir uma palavra nesse momento, é a dúvida.
Só antes de passar para o Gilvan, que também vai falar sobre como deve chegar aí o Corinthians, só queria lembrar que até agora o Corinthians soma 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E como mandante, não tá também porque venceu o Coritiba por 3-1, empatou com o Fortaleza em 1-1 e venceu e ficou no empate também com o Botafogo em 2-2. Então aí é um retrospecto que talvez seja um pouco complicado para a equipe que não vai contar com o Luan, sentiu um desconforto na coxa. E aí eu já queria perguntar pro Gilvan. O Luan saiu daqui do Grêmio como uma sensação, óbvio que sofreu com muitas lesões, ele tem um problema físico em relação aí tem um problema físico, não lembro onde direito, mas ele não reencontrou aí seu bom futebol. Queria que tu falasse aí sobre quem deve entrar no lugar dele, se o Luan vai fazer falta e se ele teria intensidade para jogar um derby. Além de, óbvio, como tu acha que a equipe chega, né? Boa noite, Lauren, boa noite a todos. Só um parêntese nessas 2 vitórias que o Corinthians teve até agora no campeonato. Uma delas, vale ressaltar que foi em casa contra o Coritiba, e a equipe só passou a jogar depois que o Coritiba teve um jogador expulso. Aí abriu um pouco o time, mesmo assim precisou voltar do segundo tempo com algumas alterações, que sempre vem dando certo, como nosso querido Caio destacou, que a equipe ela vem sofrendo alterações, os jogadores começam a entrar durante a partida, começam bem. Porém, quando você pensa que talvez o jogador, aquela peça, seja a solução para a equipe titular, vai mal como titular. Então, é uma equipe que vem oscilando bastante. Acho que falta algumas peças. Eu acho que ainda não é o time que o Thiago Nunes gostaria de ter nas mãos. E quanto ao Luan, o atual momento ele não é propriamente um desfalque. Ele vem jogando mal. Eu colocaria o Luan na prateleira, eu falo isso muito de Ganso, de Pato. São caras que têm um potencial na mão, jogam, sabem o jogo, mas que o jogo está em 220, eles estão ainda iniciando o processo. Talvez acerte um passe, uma assistência, um gol, mas é muito pouco para o quilate do Luan, ele que veio com expectativa alta, teve toda aquela cena logo quando ele chegou de ter pego a camisa do Marcelinho, aquela questão na Flórida. Então acho que no momento não é um desfalque para o Corinthians. Otero deve começar como titular, assim, Thiago Nunes treinou na manhã dessa terça. Ele deve começar como titular. Aí ele vai tirar Ramiro da ponta, pôr Ramiro no meio, botar Ramiro ali junto com o Cantillo. Deve dar uma consistência maior à equipe. Vale lembrar que naquele sistema ali do meio vem revezando bastante. Isso a gente não pode criticar o Thiago Nunes dessa hierarquia que ele não tem. Ora joga o Gabriel, ora joga o próprio. Me falhou o nome aqui agora. Então ele vem tentando buscar alternativas. Acho que ainda não encontrou. Um ponto que chama a atenção também rapidamente é a lateral esquerda. Vinha sofrendo bastante com o Sid Clay. Contudo, ele colocou o Piton, que é um jogador mais equilibrado, chega bem na frente, mas também tem aquela consistência defensiva. É o que o Corinthians vem precisando no momento. E assim, um fato curioso que chama a atenção é que o Gil, no início do ano, vinha bem com o Pedro Henrique. Quando você tem um jogador mediano com bom como é o Gil, a tendência é que o mediano ele cresça o nível. Contudo, com o Avelar não foi isso que aconteceu. A gente vê uma defesa do Corinthians totalmente perdida. Não sei nem dizer se é própria culpa do Avelar, mas ele ainda não conseguiu se encontrar ali alguns erros. Para mim, falhou no segundo gol do Botafogo. Então, assim, são coisas que, para mim, o Thiago Nunes poderia testar o Bruno Mendes, até para dar uma confiança ao garoto. Pense em um garoto de 20 anos, toda hora o seu companheiro falhar e não ter uma oportunidade. Então, acho que ele poderia alternar ali. Tudo bem que o Avelar é uma peça do time dele, que ele quer que o Avelar saia ali com a bola, jogando aquela saída mais refinada, digamos assim, mas até o momento não foi isso que aconteceu. Mas vamos aguardar. Quanto ao jogo, acho que hoje teve uma imagem, até um meme, né? O Lino do Sport TV falou que o jogo amanhã, na quinta, vai ser insuportável. Estou com ele, acho que não podemos esperar algo de muito grandioso nesse jogo. Vale uma ressalva aqui para o nosso querido amigo Alexander Vieira, que adora criticar esse jogo, que diz que vai ser feio. Aí, Alex, temos aí alguém concordando contigo, mas vamos falar sobre o Palmeiras,
que é o atual campeão paulista. Óbvio que depois a gente fala sobre a pressão que o Vanderlei Luxemburgo também está sofrendo, né? Mas vamos lá, é uma campanha superior. Palmeiras aparece em 6º lugar, já são 13 pontos em 7 jogos disputados. Vale lembrar que se ele conquistar uma vitória sobre o Vasco, já que a partida foi adiada, ele vai somar a mesma... vai chegar aí perto do Internacional, empata com o São Paulo, chega ele, briga, né? E já são 3 triunfos e 4 empates no retrospecto, uma vitória com o Fluminense e um empate com o Bahia e outra vitória empate contra o Fluminense e com o Bahia em 1-1 ambos, e Atlético Paranaense venceu por 1-0 como visitante, tá? Val, também tivemos sobre o Bragantino por 2-1, desculpa. Val, agora sim, eu quero que tu fale como vai chegar o Palmeiras, como tu vê a equipe, se tu acha que o Palmeiras vai aí levar melhor, assim como levou contra o Corinthians na final do Paulista. Quero que tu me dê mais detalhes de como chega a equipe e depois a gente conversa mais sobre como tá o Luxemburgo. Oi, Lau, oi, pessoal. Falar do Palmeiras, na verdade, ultimamente tem sido um pouco complicado, tem sido uma coisa difícil, porque apesar da equipe estar invicta, né, como você falou, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, não tem tido resultados esperados que se espera de uma equipe com a estrutura do Palmeiras e com os nomes que o Palmeiras tem no elenco, né? A gente vê que o Palmeiras montou uma equipe de fato e trouxe peças pontuais, mas ainda assim não rendeu aquilo que era esperado, e por isso também o Luxemburgo está até pressionado, como você falou, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A campanha do Palmeiras tem muitos empates na carga, e isso não é bom para a gente, porque você perde pontos preciosos, você perde pontos que você poderia ter feito, pois saiu ganhando muitas vezes e levou o empate por recuar demais, por ter medo de agredir o adversário. A realidade é que o Palmeiras não agride muito seus adversários. Está passando por um problema na aula de criação e chega pouco, entendeu? O Palmeiras tem contado muito com o talento individual de jogadores, como é o caso do Patrick de Paula, que é uma joia da base, o Gabriel Menino, que também é uma joia da base, agora o Gabriel Veron, que voltou. E já no primeiro jogo que ele participou, que foi contra o Bragantino, ajudou a equipe a virar o jogo, né? Ele fez o primeiro gol e ele deu o passe para o William fazer o segundo gol e garantir a vitória, garantir os 3 pontos que são tão importantes. E deu até uma aliviada na pressão para o lado do Lucha, né? Mas, assim, é uma ressalva muito grande que eu faço nesses casos, porque, assim, eles são meninos, eles têm muito talento, dá para notar que os meninos da base do Palmeiras esse ano são muito bons, mas não dá para a gente ficar dependendo, o clube ficar dependendo, o time ficar dependendo só deles, porque eles ainda são jovens, eles ainda podem errar, eles têm o direito de errar, eles têm o direito de criar essa experiência, de fazer tudo. Então, não dá para jogar essa responsabilidade de ser o salvador da pátria neles, até porque tem na equipe nomes muito fortes no cenário do futebol. Então, é uma ressalva que eu faço, e aí também o Palmeiras fica dependente da individualidade, do bom trabalho individual de muitos jogadores, como é o caso do Gustavo Gomes, que no último clássico quase matou metade da torcida do Palmeiras do coração ali nos últimos minutinhos, mas o cara tem crédito porque ele tem feito partidas excelentes e ele vinha fazendo já naquele jogo mesmo um jogo muito bom, ele é consistente, ele é um cara que ali na defesa ele ajuda, e até no jogo contra o Inter mesmo ele deu passe, ele fez um cruzamento pro gol do Luiz Adriano. O Luiz Adriano é outro cara que, assim, é um jogador muito bom tecnicamente falando, ele sabe chegar no gol. O problema é que a bola muitas vezes não chega nele. Então, eu acho que essa inconstância da criação do Palmeiras e o fato deles recuarem demais para o Everton, principalmente quando sai à frente no placar, é uma coisa que incomoda bastante. Você tá vendo o time, os caras não olham para frente. Tem que olhar para frente, tem que jogar para frente. E é uma coisa que falta no Palmeiras. Então,
eu acredito que o Lucha possa trabalhar esse lado de jogar para frente e propor o jogo ágil, como ele vinha fazendo, mas, como eu falei, sem depender única e exclusivamente do talento dos meninos da base e do talento individual. Tem que jogar como equipe. A gente vê, o Rony ainda não rendeu o que precisava, ok, vamos trocar, vamos colocar o Gabriel, mas precisa jogar como equipe. Não que eles não tenham entrosamento, que eles não tenham alguma coisa. Eles precisam jogar como equipe sem depender do bom futebol de cada um. Eles precisam jogar por eles. Precisa ter criação, precisa agredir bastante o Corinthians, ainda mais sabendo que ter o Cássio no gol é você precisar fazer gol sempre que você tiver chance, porque a gente sabe que o Cássio é um goleiro muito bom e que quase nunca deixa a gente fazer gol, né? Então, é basicamente isso. Acho que o Palmeiras vai vir numa proposta, sim, de jogar para frente, de tentar agredir, mas precisa ter essa consistência, precisa se capacitar para conseguir agredir o time do Corinthians, que também defensivamente é muito bom. E agora vamos falar, então, sobre os nossos técnicos, né? Thiago Nunes foi contratado em 2019, foi chamado, né, em uma saída até que foi polêmica do Atlético Paranaense, para comandar e mudar o estilo de jogo do Corinthians, né? A gente tinha uma torcida que estava impaciente com o estilo adotado pelo Carille, e era defensivamente muito bem, mas atacava pouco, e aí todo mundo topou ali começar de novo, mudar o estilo de jogo com o Thiago Nunes, que estava muito bem, chegava aí após vencer a Copa do Brasil contra o Internacional, tinha jogadores muito bons, mas isso a gente ainda não conseguiu ver no Corinthians, a gente não conseguiu ver o Thiago Nunes que estava no Atlético Paranaense. Então, já queria jogar essa bola para o Caio. Eu queria saber, primeiro, a tua opinião sobre o trabalho do Thiago Nunes, quais pontos que tu acha que ele precisa mudar, obviamente, e se ele realmente merece todas as críticas que vem recebendo até o momento, que tá bem pesado, tá forte ali, muito já se fala sobre uma possível demissão dele. Então, eu queria que tu comentasse sobre esse desempenho dele que fica aí ignorando esse jogo ofensivo, ele vai mais para uma retranca, mudou totalmente o que ele era no Furacão. Como que tu vê aí o desempenho do Thiago Nunes até agora no Brasileirão e como tu acha que ele vai chegar aí também, né? Olha, eu penso da seguinte forma. O Atlético Paranaense, apesar de ser um gigante brasileiro, é totalmente outra proporção. Primeiro, o fato do Petralha, ele lá no Paraná, ele blindava muito a imprensa, então tinha muito pouca pressão ali. Enquanto no Corinthians, por exemplo, agora mesmo, os 4 meses de salário atrasado já foi vazado para a imprensa uma possível greve, então faz com que ele sinta a pressão e acabe equivocando com suas convicções. Apesar dos erros dele também, eu gostaria muito de pontuar a situação da diretoria também. Ele pediu o Ione Gonçalves, que logo não jogou nem 5 jogos pela equipe do Corinthians e já teve que voltar para Portugal por causa de opção da diretoria. O Carlos Augusto, eu acho que muito da queda do Danilo Avelar tem sido também por causa da falta do Carlos Augusto. Ele, por ser um pouco mais defensivo, ele ajudava ali na composição, jogava quase como um quarto zagueiro ali, ele ajudava muito ali para compor, porque a recuperação do Danilo Avelar nunca foi muito boa. Então o Carlos Augusto estava apoiando, ajudando ele ali daquele lado. Diferentemente do Sid Clay, que ainda está um pouco fora de forma, está perdendo muito daquele lado ali a bola nas costas, assim como o Piton, que é um pouco mais ofensivo e também sua melhor qualidade não é a defesa. Então, eu acho que, além de realmente o Thiago Nunes tem devendo, mas o problema da diretoria, que não tem dado respaldo em algumas situações, como, por exemplo, essa do Carlos Augusto e do Ione, tem sido muito prejudicial. Está muito difícil ele encontrar a equipe, porque até a defesa, que era um ponto muito positivo, tanto que logo na volta do futebol ele ficou 5 jogos sem tomar gol, só foi tomar no segundo jogo da final contra o Palmeiras, até a defesa foi quebrada agora diante dessa situação. Ainda tenta trazer alguns jogadores, como o Otero, é verdade,
mas carece. Gastou 2, 3 milhões no Léo Natel, enquanto poderia ter procurado alguém mais viável. Um exemplo desses é o Atlético Mineiro, que encontra jogadores ali no Independente Del Valle, em outros cantos. Poderia ter sido uma solução também. E esse problema também da diretoria é o que debilita. Ele tinha o Clube do Atlético Paranaense em mãos. Ele tinha trazido aspirantes, o Pablo, o Renan Lodi, ele tinha trazido o Bruno Guimarães, o Rony. São jogadores fora de série, tanto que muitos deles estão na Europa. São jogadores de outro nível. Enquanto no Corinthians ele não consegue colocar esse padrão. Porque, por exemplo, como é que ele vai fazer aquela jogada versátil que ele gostava no Atlético Paranaense com o Ramiro daquele lado, que não tem a mesma intensidade do Nicão e do Rony. Então, óbvio que ele tem as teimosias dele, como todos os técnicos têm, até porque ele está pressionado, então ele acaba se equivocando, porque é inegável a pressão. Mesmo que o Andrés às vezes fale que vai manter até o final do ano, até o fim do mandato, uma sequência irregular no futebol brasileiro, nada impede que amanhã seja demitido. Então, tem as duas partes. Eu acho que também ele pode ter a culpa dele, é inegável. Em alguns momentos ele poderia ter tomado outras decisões, como o próprio Gilvan falou. Por exemplo, você coloca o Bruno Mendes ali agora, tenta fazer algumas mudanças, você está enfrentando o jogo, e ele tem que ser conciso, porque o Palmeiras, um pouco sobre o Palmeiras, uma situação notável nos últimos jogos, principalmente nessa passagem do Vanderlei Luxemburgo, é que ele tem muito sucesso após as mudanças no intervalo. No primeiro tempo, normalmente, aquele meio regular, sendo sincero e direto, ele começa escalando mal. E quando ele altera no segundo tempo, tem muito efeito. O exemplo é contra o Bragantino, que a Valéria contou. Colocou o Gabriel Veron, colocou o William, e normalmente tem sido essas peças que têm surtido efeito, que é as peças que ele consegue arrumar o esquema. Então, o esquema, assim como foi no primeiro jogo na fase regular ainda do Paulista, tem que matar o jogo no primeiro tempo. E isso aí vai depender muito do mérito do Diaco Nunes em como ele vai escalar. Mas, voltando à pergunta anterior, eu acho que, apesar da parcela dele, a maior da diretoria não apoiou ele nos reforços. A gente vai falar com o Gilvan um pouco depois, porque quando a gente fala de técnico, eu adoro fazer uma pergunta muito exclusiva que vocês nunca ouviram sobre, que é sobre demissão, que eu adoro a opinião dele sobre demissão de técnico. Mas vamos falar com a Val agora sobre o Luxemburgo. O Caio já deu aí uma pincelada sobre o Palmeiras. Óbvio que se tu quiser falar também sobre como tu vê o Thiago Nunes e o desempenho dele no Corinthians é super válido, assim como o Gilvan. Quando quiser falar, só abrir o microfone. Vamos falar sobre o Luxemburgo. E mesmo não tendo resultados muito ruins, já que está ali, né, numa zona muito boa na tabela, ele está sendo muito criticado por insistir em alguns jogadores mais velhos, mais veteranos, e colocar principalmente o menino em uma posição que não é de origem dele, que agora ele está ali atuando mais pelo meio de campo, mais na lateral direita, né? E também muitos falam sobre a pouca criação e aí excluindo jogadas de bola parada. Tanto é que a gente viu isso muito no jogo contra o Internacional. E foi um jogo péssimo, foi um jogo feíssimo de ver. Se não tivesse aquele pênalti marcado lá, a gente teria ficado no 0-0, isso é claro. Um jogo, assim, acho que dos jogos que eu já vi até agora do Brasileirão, este talvez esteja no top 10 de mais feios. Eu queria que tu falasse sobre como tu vê aí essas críticas que o Luxemburgo está recebendo, porque apesar de estar numa colocação muito boa na tabela, muitas pessoas brigam com ele, criticam, tá? Estão corneteando ele. E também, óbvio, que se tu quiser falar sobre o Corinthians, tá à vontade. O Luxemburgo, é claro, ele tem os acertos dele, a gente não pode ignorar o que ele fez no time, dele ter bancado principalmente a permanência da base, que é uma coisa que vem mudando o jogo. Também os meninos da base jogam muito bem, eles são joias realmente. A gente está com uma, entre aspas, uma safra muito boa esse ano,
de 2020 que veio da base do Palmeiras e o Luxemburgo bancou isso, muitas vezes tirando alguns medalhões do time que antigamente ficavam. Mas ainda assim ele insiste em algumas peças, tem algumas insistências que não são legais, realmente. Principalmente no caso do Gabriel Menino, parte da torcida... não tem como não falar da torcida, porque eu acho que a torcida é uma das partes que mais critica o trabalho do Luxemburgo. E parte da torcida até diz que o fato dele insistir em colocar o menino nessa posição pode acabar queimando ele no futuro, porque acaba que ele não desempenha o melhor papel que ele poderia desempenhar. Então, é uma das críticas que se faz a ele. Eu acredito que muitas das coisas que acontecem até em campo tropeçam até mesmo na administração do Palmeiras. Eu vou citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, o caso do Ivan Angulo, né? Ele estava no Cruzeiro, o Luxemburgo pediu ele de volta devido às lesões e uma possível que o Rony poderia não jogar, né? Eu até esqueci a palavra, agora me deu até nervoso, porque esse caso é muito complicado. E aí ele trouxe de volta o Ivan Angulo. O Angulo jogou menos de 15 minutos vestindo a camisa do Palmeiras. O Angulo que já estava adaptado a Minas Gerais, ele não é brasileiro, então ele teve que viajar, se adaptar, estava lá treinando, ia ser titular. Aí o Luxemburgo pediu de volta, ele jogou menos de 15 minutos e devolveram ele para o Cruzeiro. Então eu achei isso... acaba sendo muito ruim, porque o Angulo é um cara promissor. Então, isso não foi legal, isso foi uma falta de tato e de respeito com o jogador. Então, são coisas também que são criticadas e que eu acredito que tropecem muito na administração do Palmeiras, porque a maior parte, acho que, desse tipo de decisão parte deles, mas aí não vou entrar nesse quesito político. Outra coisa, o Luxemburgo, eu não vejo ele como ameaçado no momento por parte da diretoria. Eu acredito que ele tem, assim, uma força ali dentro, principalmente depois de ter virado o jogo contra o Bragantino, que era um resultado que as pessoas estavam esperando, que era uma vitória. E acredito que o Maurício Gagliotti vai bancar ele mais um pouquinho, mesmo que não ganhe o clássico. Mas se ele não ganhar o clássico, eu acho que ele vai começar a balançar. Aí sim vai começar a balançar no cargo. Acredito que ele venha com o pessoal da base também. Só que o Luxemburgo tem uma coisa, né? Ele é um cara que no vestiário, ali, conversando com você, conversando com os jogadores, ele consegue motivar você a jogar. Isso é nítido na final do Paulista, que até o Palmeiras soltou um documentário mostrando como foram os bastidores, e ele consegue conversar, ele consegue te motivar a jogar, ele consegue te falar assim, olha, você tá jogando na sua casa, você precisa ganhar, então esse é um ponto forte dele, e como o Caio falou também, as mudanças no intervalo que ele tem feito. Eu acho que o que pega mais mesmo é ele insistir em algumas peças que não estão dando certo, insistir nessa coisa do Gabriel Menino jogando numa posição que não é a dele de origem. Então, são pontos que ele precisa melhorar e são pontos que estão pegando muito. São pontos que precisa de uma atenção, porque o Palmeiras precisa se organizar dentro de campo, precisa ter um padrão de jogo, que é uma coisa que hoje em dia a gente não vê no Palmeiras, não tem um padrão de jogo e fica aí no acaso. Então o Palmeiras pode fazer um jogo bom e um jogo ruim. A gente não sabe o que esperar, a gente não tem ideia do que esperar, porque justamente não tem esse padrão. Não tem esse padrão de jogo sempre horrível ou sempre bom. Val, só uma pergunta de ir pro Gilvan. Tô deixando melhor pro final, óbvio, meio suspense aqui. A gente conversa muito nos nossos debates sobre a importância da base. Isso é uma conversa até que eu já tive em off com muitas pessoas. Por exemplo, o Renato Gaúcho, do Grêmio, ele consegue revelar 2 jogadores bons por semestre na equipe. E jogadores que são fundamentais pro Grêmio. A gente está vendo muito grandes destaques do Palmeiras saírem da base. Eu queria que tu falasse mais sobre a importância, óbvio que tu já falou antes, mas acho que é tão importante ressaltar o quanto a gente precisa dos meninos da base ganhando cada vez mais destaque
que eu bato tanto nessa tecla. Eu queria que tu falasse mais sobre o quão fundamental o Gabriel Menino, mesmo jogando numa posição que não é a dele, Patrick de Paula, agora tem o Verón, quando esses meninos novos estão sendo fundamentais para o Palmeiras chegar onde ele está chegando. Certo. O Palmeiras, ele, além de buscar na própria base, eu vi umas matérias, eu não sei falar 100% sobre isso, mas está buscando também em outros países aqui da América Latina pessoas da base para poder trazer e treinar para cá e se habituar. Mas isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante aqui no Brasil, porque valorizar a base, porque eles são os meninos que crescem no clube, que eles já criam aquela identificação desde novos, e eu acho que identificação com o clube é uma coisa muito importante. A gente vê hoje o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Gabriel Verón, tem o Danilo também que estreou no domingo. São garotos que eles são promissores, que eles têm talento e que eles se identificam com o clube. Então eles têm vontade de vestir a camisa, eles têm vontade de estar em campo, eles têm vontade de colocar o melhor que eles podem, não só para mostrar serviço, para ganhar titularidade, porque querendo ou não, as pessoas estão olhando esses clubes grandes, estão vendo as joias da base e, assim, eu fico até triste de falar que eles podem ser muito rentáveis para o clube e podem ir para grandes clubes da Europa e fazer carreira na Europa, como é o sonho de muitos meninos da base. Então, eu acho que, além, claro, dessa parte técnica e tática, de entrega, dessa beleza dentro de campo, dessa entrega mesmo que eles fazem, dá para ver até depois do título, que os meninos ficaram super emocionados, eles ficaram super gratos de poder jogar. Eles são rentáveis para o clube, né? E hoje em dia a gente fala numa crise financeira muito grande dentro do futebol brasileiro e acaba que olhar para a base é olhar para o futuro e olhar para o caixa também do clube, né? Então, eu acho assim, precisa dar oportunidade, precisa colocar eles para jogar, precisa colocar experiência. E aí depois, bem depois, como aconteceu com o Gabriel Jesus, por exemplo, vende para a Europa, se for o caso, se tiverem interesse. Mas eu acho que é de extrema importância, porque por causa de tudo isso que eu falei, além da entrega, além de tudo, ainda são futuros promissores para os caixas dos clubes também. Agora sim, vamos para o nosso homem que dá essa palavra que eu adoro sobre técnicos. Ivan, óbvio que eu quero tua opinião, tanto sobre o Thiago Nunes quanto o Vanderlei Luxemburgo. E eu quero que tu fale sobre a importância que farão, assim, sendo demitidos ou não. Assim. Eu queria que tu fizesse um balanço de se eles realmente merecem ser demitidos, se precisam ser demitidos para os clubes continuarem essa ascensão no Brasileirão, ou se a demissão agora seria um tiro no pé e faria super mal. Sou totalmente contra a demissão do técnico antes do... Talvez do final do ano. Acho que o final do ano é o prazo limite. Acho que para ambos. Não sei se Thiago Nunes chega no final do ano, mas eu gostaria muito. Gosto do trabalho dele no Atlético. No Corinthians ele ainda deixa um pouco a desejar. Fazendo a comparação entre Luxemburgo e Thiago Nunes, talvez no início da temporada, quando os dois chegaram, tanto no Corinthians quanto... acho que foram dois pesos diferentes. Acho que o Thiago Nunes chegou com expectativa maior, que vinha demonstrando no Atlético, ganhando títulos, ganhou a Sul-Americana, a Copa do Brasil. E o Luxemburgo vinha de muitos trabalhos ruins e conseguiu ali fazer um futebol simples, mas que conseguiu salvar o Vasco da segunda divisão, que era o objetivo principal da equipe. De certa forma, ele conseguiu esse objetivo. Então, na balança, acho que Thiago Nunes chegou com mais expectativa. Porém, até o momento, ele não tem conseguido demonstrar dentro de campo. Acho que passa por muitos fatores, como o Caio já falou, a diretoria, que blinda pouco, os próprios jogadores que não vêm correspondendo dentro de campo. Acho que o técnico tem uma parcela, tem. Taticamente, ele que escala a equipe, ele que está ali para motivar, para incentivar seu time.
mas acho que alguns jogadores deixam a desejar em vários aspectos, como eu já falei aqui, o exemplo da defesa de Avelar, que não vem muito bem, mas que aí também passa pelo treinador, tentar buscar soluções, tentar, dentro do seu elenco, trabalhar. E pelo lado do Luxemburgo, acho que ele não chegou com tanta expectativa no Palmeiras. Claro que o Luxemburgo já foi bem no Palmeiras, mas acho que ninguém imaginava que ele fosse chegar para transformar o futebol do Palmeiras. Deixar um futebol parecido ali com o que foi o Flamengo do ano passado, que eu acho que é dentro das competições, é o maior rival do Palmeiras. Até o próprio Galo com o São Paulo rivalizar, tentar rivalizar com esses times. Acho que de fora ninguém esperava isso. Acho que até os próprios dirigentes não esperavam isso. Acho que a contratação de Luxemburgo foi mais porque ele é o Luxemburgo. Ele já foi ídolo no Palmeiras. Querendo ou não, a torcida gosta dele. Então, assim, Luxemburgo ele ainda tem uma sobrevida que ele ganhou meio que o Paulista. Foram 2 jogos fracos. Não foi o título de expressão que talvez a torcida do Palmeiras venha esperando, que ano após ano investe para ganhar a Libertadores. Mas acho que, de certa forma, deu uma sobrevida a ele. Acho que o time vem numa crescente em alguns momentos, mas aqui no Corinthians a gente olha para a equipe do Thiago Nunes, a gente não vê um padrão. A gente não vê uma equipe coletivamente jogando bem. A gente vê esporadicamente algumas boas jogadas, algumas triangulações, mas não vê uma equipe incisiva, como o Thiago Nunes gosta. Muito se fala do Thiago Nunes rock and roll, ele que é fã do pop, mas o Corinthians bem longe disso. O Corinthians falta peças, falta tudo para o elenco, e acho que ele não se mantém até o final do ano. Gostaria que ele ficasse até o final do ano, mas eu já vejo ele meio que sem força para reagir. Acho que ele não tem total respaldo da diretoria, que já houve burburinhos ali que Mano Menezes poderia pintar caso o Thiago fosse demitido. Então acho que ele não continua até o final do ano por vários fatores. Quanto ao Luxemburgo, acho que vai passar muito pela Libertadores. A Libertadores já volta agora, na semana que vem. Eu acho que vai passar muito pelo que a equipe vai produzir na Libertadores. No Brasileirão, acho que o Palmeiras chega longe, até porque tem uma equipe. O Luxemburgo olha para o banco. Querendo ou não, tem o Lucas Lima, tem o Scarpa, tem o William Bigode, que a hora alterna com o Luiz Adriano, hora joga um, hora joga outro. Então ele tem opções dentro do elenco para modificar, para botar para jogar junto. E o Thiago Nunes, infelizmente, ele olha para o banco e não vê esses caras que o Luxemburgo tem no Palmeiras. Ele tenta jogar ali, quando ele coloca o cara para titular, não rende tudo aquilo que vinha rendendo entrando. Então, acho que nesses fatores, acho que o Luxemburgo leva um pouco de vantagem nessa questão de cai ou não cai. Acho que ele não cai no momento. Acho que um derby traz a demissão do Thiago Nunes. Acho que a torcida do Corinthians não aguentaria outro revés. Empatou os 2 jogos, mas perdeu nos pênaltis. Acho que não aguentaria esse. E só uma ressalva: a equipe do Corinthians, nos 7 jogos que fez no Brasileirão, ela marcou 11 gols e sofreu 10. Ou seja, uma equipe totalmente desequilibrada. Enquanto que o Palmeiras, nos mesmos 7 jogos, marcou 9 e sofreu 6. Então você vê um certo equilíbrio no Palmeiras e você vê um norte maior no Palmeiras. No Corinthians a gente ainda não consegue encontrar isso. Foi. E agora, então, já aí tendo uma perspectiva de como chega tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, vamos para a parte que todos os nossos comentaristas amam e adoram, que é o nosso palpite, porque a gente quer ver lá no final do ano quem mais acertou os palpites. Vamos lá. Aí a gente já teve aí Renan Sky. Alô, Renan. Foi desbancado. Vamos ver agora se alguém desbancou. Alex, a Val acertou há pouco tempo também. Então vamos lá, Caio. Eu não quero só saber quanto que vai ser o placar, tá? Eu tô complicada agora, tô difícil. Quero saber autores de gols. Quem que vai marcar e quanto que vai ser o placar? Rapaz. Ó, eu acho que apesar da irregularidade do Corinthians, eu acho que nesses jogos, assim, principalmente no derby, sempre chamou muita atenção, como quando uma equipe está mal, a outra vem e ganha. Aconteceu isso em outras ocasiões. Exemplo, em 2016, onde o Cuca estava vindo mal com o Palmeiras, e aí no Pacaembu,
O Dudu fez um gol de cabeça. O Fernando Praz pegou um pênalti do Luca naquele jogo. Então, eu acho que vai se repetir um pouco o cenário. Eu chutaria 1-0 Corinthians, gol do Otero. O gol oficial dele na estreia mesmo, agora. E ele tá difícil, hein? Vamos ver se vai ser o Terinho que vai marcar, Val. Quem que vai ser aí? Qual que vai ser o nosso palpite? E também quem são os autores ou o autor dos gols da partida? Como você falou no último debate que eu participei, eu até falei que eu sou péssima de palpite, tá, gente? Sou terrível. Mas tem uma coisa, eu gosto de ser otimista, porque clássico é clássico, a gente nunca sabe o que esperar. É muito complicado você palpitar um clássico, principalmente Palmeiras e Corinthians, porque como o Caio falou, tipo, às vezes um time tá melhor e o outro vem e passa por cima. Então, a gente vê os dois times assim, vindo aí nas suas campanhas bonitinhos, mas eu vou no meu palpite otimista e de segurança, que é 2-1, né? Eu vou chutar aqui 2-1 para o Palmeiras, tá, gente? Não é por nada, não. Mas eu vou de gol de Luiz Adriano e Patrick de Paula. E o gol de desforra do Corinthians vai ser do Jô. Eu só queria falar que às vezes as pessoas me cobram e aí vai um desabafo, porque eu não dou palpite. E aí eu tava montando um palpite aqui na minha cabeça, já pensando em autor de gol. E foi exatamente o que a Valéria falou. Obrigada, amiga. A gente tá em sincronia aqui. 100%, amiga. Gilvan, qual que vai o palpite? Vem com a gente ou vai com o Caio? Ou vai de ti mesmo? Vou de mim mesmo, acho que vai ser um jogo insosso, assim como foi os dois jogos da final do Paulistão. Acho que vai ser 1-1. Acho que Ramiro e Luiz Adriano vão marcar os gols. Mas acho que não vai ser aquele futebol brilhante que todos esperam. Acho que os dois técnicos vão jogar para não perder. Acho que o derby vai contar muito para o futuro dos técnicos e também das equipes na competição. Só para dizer que eu não tô virando minha casaca pro lado da Valéria, eu vou dar outro palpite aqui que vem na minha cabeça, vai ser 1-0 com gol do Patrick. Só assim, mudei agora, não vai ter gol do Corinthians, nada de Jô brilhando nessa noite de quinta-feira, viu? E é isso, galera, mais alguma colocação sobre o que devemos esperar da partida? Não é isso, então? Não se esqueçam de deixar nos nossos comentários aí qual o seu palpite e os autores do gol. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, já fica ligadinho aí em tudo que vai acontecer agora nessa rodada que tá totalmente turbulenta aí. A gente não sabe se o São Paulo vai virar líder, se o Inter continua aí, se vem Vasco, se vem Atlético, se vem... Pode tudo acontecer. E óbvio que a gente vai te contar tudo, então se inscreve, ativa o sininho, já deixa o likezinho aí, ajuda bastante o nosso trabalho. Vale lembrar que já tem prognóstico lá sobre como chegam as partidas no nosso site. Então vai lá, futebolnaveia.com.br. Óbvio que além de prognóstico de Corinthians e Palmeiras, tem dos outros times do Brasileirão, temos Série B, Série C, óbvio que vamos ter a D quando começar. Também temos campeonatos europeus, campeonatos sul-americanos, então tudo você confere lá em www.futebolnaveia.com.br. E super importante ressaltar aí, hoje que a gente está com duas meninas aqui, a gente também cobre o futebol feminino, muito importante, e pode ter certeza que a gente cada vez mais vai dar essa visibilidade, então vem com a gente que vai ter muita coisa de futebol feminino aqui. E lembra no Instagram, futebolnaveia.br, vamos estar lá postando notícias em momentos real, divulgando também o nosso trabalho lá, então confere, temos live também, várias lives bem legais, bem assim, com pessoas muito especiais pro futebol. E também para a galera do Twitter, estamos aí numa resenha, a gente tá postando lá os melhores momentos de todos os jogos que podemos cobrir do Brasileirão. Então vai lá, a gente falou sobre Internacional e Bahia na semana passada, também tivemos o jogo do São Paulo contra Fluminense. Nossa, vem um branco agora, mas São Paulo e Fluminense falamos lá. E óbvio que a gente vai estar falando tudo o que vai acontecer no derby aí. Então acompanha a gente, vem pra resenha, vem conversar com a gente lá no nosso Twitter, @FNVBR.
Segue lá a gente em todas as redes sociais. E volta pra cá assim que o jogo acabar, que a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu no nosso derby. E aí a gente vai ver, será que tivemos algum palpite certeiro? Vamos ver. Eu vou no meu 1-0 aqui. Eu acho que agora vai ser o primeiro palpite da nossa querida e amada apresentadora que vai dar certo. E a gente volta, então. Tem mais jogos aí do Brasileirão que a gente vai conversar no formato de debate. Então, vem com a gente. Tchau, tchau!